O Inter fez um bom jogo. O Inter foi muito superior ao seu adversário. O pênalti de Fortaleza foi um lance circunstancial. Depois um vacilo, uma bola que o Cuesta afasta mal, a bola fica dentro da área e o Lomba não chega a tempo de fazer a defesa. Mas eu gostei muito do Inter ontem contra o Fortaleza. Eu também gostei muito e o curioso é o seguinte, em outras oportunidades o Inter já havia sofrido reveses parecidos em vitórias que pareciam encaminhadas e a gente ficava desesperado no jogo. Ontem, quando o Internacional toma o segundo gol, acho que foi o sentimento de todo o Colorado que estava assistindo também, havia a convicção de que o Inter resolveria a situação em seguida. Um time maduro e de novo aqui eu quero fazer uma ode a Abel Braga, porque eu acho que tem que se dar ao Abel Braga tudo que é do Abel Braga. Não adianta dizer o seguinte, o Abel é o paizão da galera, foi no vestiário, a galera abraçou a causa dele, tem também isso. Tem também isso, e o Inter se mostra um time, Meneghetti falou, muito mais maduro psicologicamente dentro de campo. Mas não é só isso não, gente. É bola, é time equilibrado, é sistema defensivo equilibrado que fez crescer individualidades. O Moisés ontem teve uma noite de Roberto Carlos. Desculpa dizer isso pra vocês. É a escolha correta dos meninos? É abrir concorrência entre Caio e Peglo, que me serve muito essa concorrência, porque é entre meninos? É apostar no Yuri como centroavante principal do time? É botar o Lucas Ribeiro, que estava jogado na sarjeta por birra de um antigo treinador? Então, o Abel está sendo treinador de cabo a rabo, de cima a baixo. O trabalho de recuperação do time do Internacional é o trabalho de um treinador de futebol que está fazendo um excelente trabalho. E ponto final. Quando tu fala antigo treinador, eu tô achando que é o Nelsinho Batista, alguém lá atrás. Até é o Nelsinho Batista, mas que fala espanhol. O Lucas Ribeiro só está jogando com o Moledo machucou, Baldasso. Senão estaria o Moledo e o Cuesta. Não, mas ele tinha virado primeira opção. Não se trata de Cudê. O Dono da Bola é o programa que mais fala no Cudê na história. Não, tudo bem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí eu vou te pegar pelo contrapé. Se o Moledo tá inteiro, ele jogava ontem. Me permita, mas quando a gente falava que o Galhardo virou a sensação só porque o Guerreiro lesionou, tu dizia o seguinte, mas é mérito do cara, nós não podemos tirar mérito do cara, o cara descobriu ele ali. Sim, o Lucas Ribeiro era a última opção, que era um pedido, inclusive, do Cudê, descoberto pelo Rodrigo Caetano, o Cudê quis ele, e aí quando colocou no segundo treinamento, disse pro Rodrigo Caetano, mas são coisas não diferentes. serve mais. No segundo treino. O Galhardo era jogador do Inter, ele só mudou de posição com a lesão do Guerreiro. Esse menino Lucas Ribeiro, que jogou muita bola ontem, ele só entrou porque machucou o Moledo. Eu só tô lembrando isso. Ele era a primeira opção. Só tô lembrando. É que o exemplo foi do ex-treinador. Para com esse negócio, esquece o do Cudê. Tu disse que ia valorizar o Abel, já começou falando do Cudê. Eu fui hoje de manhã, se o Paulinho quiser o print, pode botar. Eu fui hoje de manhã no Instagram do Celta agradecer o Cudê, agradecer o Celta por ter levado o Cudê. Eu não esqueço, porque nós não podemos repetir os erros. Ontem, mais uma vez, se sublinhou o que o Internacional fez com a sua base. Quem está resolvendo o problema do Inter é a base. O que era o Praxedes ontem. O meio-campo abrindo com Dourado e Praxedes de terno. Tu tem que pagar 2 ingressos. Sorte que não tem público no estádio nesse momento. Tem que pagar 2 ingressos para ver esses caras jogar. Isso é amadurecimento. Sorte? Não, sorte. Não, é terrível não ter público. Não, eu estou fazendo uma figura de linguagem. Só falta ser um presidente que diz apesar da vacina. O Praxedes arrumou o meio-campo do Internacional, o Yuri é um artilheiro do Internacional, os meninos estão aparecendo, abrindo concorrência para o ataque, o Lucas Ribeiro substituiu o Moledo, que nós ficaríamos... Aliás, não era só o Lucas Ribeiro, o Moledo também era colocado na sarjeta, só para lembrar isso. Até o Moledo ou na sarjeta como centroavante. Então assim... Abel Braga é o nome, é o cara que desentortou o time do Internacional, é o cara que arrumou o Inter do pior trabalho de um treinador que já foi feito na história do estádio Beira-Rio. Desculpa, Argel, quando eu falei isso de ti. Não leva a sério essa declaração do Baldassi, eu quero falar. O Internacional ele tem uma marcação um pouco mais baixa mesmo, o Internacional, segundo o próprio Abel, várias vezes falando... 35% de posse de bola? Sabe sofrer, mas é que quando ele chega no ataque, o time chega em bloco, Meneghetti. É muito interessante ver essa transição extremamente rápida. Mas JB, é por isso que ele arrumou o sistema defensivo, por isso que o time ficou mais coeso. O Praxedes, ele vinha de alguma irregularidade e ontem fez uma partida muito interessante, muito consistente, de um cara que tinha personalidade, que era o articulador. E até no meu canal de YouTube, algumas pessoas não entenderam bem, eu aproveito aqui a audiência gigantesca do Donos para reforçar isso. Eu disse, olha, o Bosquilha, o Praxedes está com a mesma função que era do Bosquilha. E algumas pessoas dizendo assim, não, mas pelo amor de Deus, são jogadores completamente diferentes, e são. Mas o que eu quero dizer é que eles precisam ser articuladores. Eu lembro do Roger, quando ele insistia para mim, e depois falava para outros repórteres, mas no convívio ali diário, o Roger dizia, ele me chamava de Batista, ele disse, Batista, o meu armador é o Maicon, não é o Douglas como vocês pensam. Por quê? Porque é o articulador de jogadas. E não é necessariamente o cara que dá o passe, o pifador. E o Praxedes ontem foi o cara, assim como era o Bosquilha, que ele dava o tempo, assim, às vezes é só uma virada de bola, nós não vamos atacar pela direita, nós vamos atacar pela esquerda. O Praxedes foi isso.
partidaça, concordo com o Baldasso. E vinha de uma irregularidade que é normal para um cara que tem 18 anos, Meneghetti. O Jorge deve falado que o Michael fazia o box-to-box, né? Acho que ele devia ter isso, né? E que ele chegava no último terço do campo. Último terço do campo. Você não falava Ele isso. gosta de falar isso. o esquema- Abraço pro Roger Machado, tá sempre nos acompanhando. O Inter jogou ontem de uma forma muito leve. Sabe que tem algumas máximas do futebol que a gente acaba repetindo, né? Lembra que geralmente nesses jogos, da dupla, mas já que a gente está falando especificamente do Inter, quando o Inter tem um bom momento no campeonato e vai jogar contra um Fortaleza, o que se diz? Vai ressuscitar um morto. Porque o Fortaleza está lá embaixo, lutando pela parte de baixo. E ontem a gente falava desde o começo do jogo, antes do jogo, já no jogo aberto na Rádio Bandeirantes, e entrevistamos até o vice-presidente do Inter, o Dani Dubin, e o Dani falava, o Inter tem a obrigação de ganhar do Fortaleza, porque o campeonato do Inter é diferente do Fortaleza. E o Inter fez a obrigação no esquema, eu ouvi algumas pessoas falando em 4-4-2, olha, eu estou precisando de óculos também, mas ainda não tanto. 4-2-3-1 ou 4-1-4-1. Não, o Inter joga num 4-1-4-1 clássico e muito bem adaptado, com o Rodrigo Dourado sendo essa primeira figura, quase o número 1, como antigamente dizia o Zagallo, e fazendo a cobertura dos dois lados. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Patrick não é mais auxiliar de lateral. O Patrick virou de novo aquela porção atacante que tinha feito tão bem logo que ele chegou no Internacional. A entrada ou do Caio ou do Pego, o Edenilson está sendo usado pelo Abel de novo naquilo de melhor que o Edenilson tem para oferecer, porque antes o Edenilson jogava por vezes numa linha de 2 volantes e ele virava também o auxiliar de lateral. Hoje quem faz o auxílio de lateral é o Rodrigo Dourado, cobrindo as duas partes. E lá na frente, claro que a gente tem que falar do Praxedes, que daí acho que além do Caio Vidal é um mérito total do Abel, porque o Abel pegou esse menino, fixou ele no time e não está dando multifunções para ele. Tá dizendo, filho, tu vai jogar desse setor para frente. E lá na frente o Yuri Alberto, que tem muito mais qualidade que o Galhardo. O Inter jogou de uma maneira leve ontem. O adversário não era a mil maravilha? Não. Aí o que o Inter fez? Ganhou.